Olá, turma. Vamos começar uma nova parte do nosso curso com foco não mais, naquelas generalidades de sistema de medição, nem em condicionamento de sinais. Vamos passar aqui para algum método de medição, medição de algumas grandezas físicas importantes no ambiente industrial. A gente tem algumas que normalmente são mais assim, presentes nesse ambiente, como medição de massa e força, principalmente massa, as balanças, medição de pressão, temperatura, vazão, nível, velocidade. Essas são as mais frequentes e a gente pretende, nas próximas aulas, falar dessas grandezas. Mas outras, como densidade, pH, radiação, outras grandezas também pode entrar no contexto, posição, Então, são outras que, em havendo tempo, a gente vai comentar alguma coisa sobre também os métodos de medição das mesmas. Queremos falar também que o que nós vamos apresentar, começando aqui por medição de massas e forças, não são todos os métodos, são apenas os mais comuns, os mais comuns e que, de certa maneira, trata do princípio de medição dessa grandeza. E força e massa, a gente vai basear principalmente aqui em deformação. Deformação ou movimento nesse processo, nesse método de medição. Eu gostaria de convidar vocês também para dar uma olhada no capítulo 10 da apostila, no capítulo 6 da apostila do curso, que trata desse assunto. Aqui, uma nota de aula simplificada. Vamos lá. Primeira coisa, força. Agente físico que tende a mudar a aceleração de um corpo. Tá? Vou chamar a atenção por esse tender. Eu não estou dizendo que vai mudar, Tende a mudar. É dada pelo produto da massa do corpo, pela aceleração que ela tende a imprimir, Então, um evento físico, um efeito, um agente físico que tende a mudar a aceleração de um corpo, vai ser chamado de força. E no Sistema Internacional de Medidas, a unidade é um Newton, que equivale a 1 kg, unidade de massa, vezes 1 metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Bom, eu falei esse tender aqui em cima, chamei tender a mudar a aceleração, porque a aceleração, se nós pegarmos aqui a unidade e vamos destrinchá-la, a gente vai encontrar em velocidade por segundo. Então, a aceleração, na verdade, é a variação da velocidade no tempo. Então, tende a mudar a aceleração, porque vai tender a mudar a velocidade de um corpo. Assim, a gente pode, por exemplo, dessa premissa, falar que existe força, que efetivamente altera a velocidade do corpo, ou seja, altera a velocidade de movimento do corpo sobre o qual ela atua. Por exemplo, um carro sendo acelerado, existe uma força que está acelerando. Um carro freando, existe uma força que está diminuindo a velocidade, diminuindo a aceleração do carro. Existe força que atua sobre um corpo, mas não altera a velocidade. Vamos pensar o seguinte. Esse notebook que eu estou falando com vocês está apoiado sobre uma mesa. Ele tem uma massa. E a aceleração da gravidade está atraindo o notebook para a superfície da Terra. Só que ele não está em movimento, ele está parado. Mas existe uma força potencial que, se esse obstáculo fosse retirado, ele ia sair da posição de parado e acelerar no sentido de colisão com a superfície da Terra. E existe força que atua sobre um corpo e o deforma. Quando a gente pisa numa latinha de alumínio, por exemplo, a gente amassa a latinha toda. Então, essa força pode deformar. Então, quando eu escrevi aqui, tende a mudar a aceleração, na verdade, não está havendo aqui só movimento. Pode existir forças sem movimento, mas tendendo a provocar essa
alteração, né, esse evento, o evento de movimento. Bom, força é uma grandeza vetorial, mas a gente vai tratar aqui apenas como escalar. Então, a gente não vai colocar sentido em força. Né? Mas toda força, ela é aplicada a um corpo com um determinado sentido. Mas para a gente, não faz questão nos nossos estudos aqui. Bom, peso. A gente sabe também que peso, né, é a força produzida pela tendência da Terra em acelerar um corpo no sentido de contato entre ambos. Portanto, peso é o produto da massa do corpo por uma gravidade, pela gravidade. Né? Massa por gravidade nos dá uma força chamada peso. Então, né, eu sentado nessa cadeira, né, eu estou fazendo uma força que é a massa do meu corpo vezes a aceleração da gravidade. Se eu subir numa balança, né, essa força vai movimentar ou vai deformar ou vai atuar nos dispositivos da balança e ele vai mostrar, né, lá no seu indicador o meu valor de massa corrigido, porque considera-se, né, a gravidade, a força da gravidade como constante, 10 metros por segundo, né, arredondando. Então, peso é a força que a gravidade faz, né, sobre qualquer corpo tendendo aproximado da Terra. E kgf é uma outra unidade usual para tratar com força, né, chamada de quilograma-força, que usa como referência de aceleração a gravidade. Então, massa vezes gravidade, né? Enquanto a gente falou massa vezes aceleração, e a aceleração aqui é 1 metro por segundo ao quadrado, para nos dar a unidade de Newton, aqui a aceleração é a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o kgf, né, equivale a 9,8 newtons aproximadamente. Né? Um kgf é aproximadamente 10 newtons. Está vinculado à aceleração da gravidade. Então, aqui um exercício para vocês, né? Dê um print nessa tela aqui, ó, porque eu vou cobrar esse exercício como atividade assíncrona, ok? Bom, o item 3, né? Medição de forças por deslocamento em braços de alavancas. Nós vamos falar de 3 métodos aqui, basicamente 3. Deslocamento de alavancas, né? Deformação de mola e deformação de estrutura sólida. Então, a gente vai começar aqui por deslocamento de alavanca. Nós já falamos de momento ou torque, né? Onde momento, o que é um momento? Nós temos um corpo metálico, vamos aplicar uma força em um ponto desse corpo. Normalmente, a alavanca aqui é uma barra, né? Nós vamos aplicar a força em um ponto. Outro ponto desse corpo se encontra apoiado num sistema fixo. Ok? Então, quando apertamos, né, quando aplicamos a força, a tendência é o giro. Né? Nesse caso aqui, a tendência seria o giro no sentido horário. Né? A essa tendência de giro chamamos de momento ou torque. E ele é dado pelo produto da distância do ponto de aplicação ao ponto de apoio, né, pela força. Então, nós teremos, né, o momento em Newton metros. Bom, obviamente que a gente pode pensar aqui, ó, em momento estático e momento dinâmico, né? Igual nós falamos, que pode ter força com movimento ou sem movimento. Então, existe movimento estático e movimento dinâmico. No exemplo aqui, por exemplo, né, se você está apertando, pressionando uma porta que esteja fechada, né, você está fazendo força no ponto dela onde está a maçaneta, a dobradiça é o ponto de apoio, mas ela não movimenta, então tem uma força, né, um movimento estático. Em momento dinâmico, se a porta estiver aberta e você estiver forçando ela a se fechar, ela está se deslocando, aí o momento é dinâmico. É só detalhes associados, né, a esse conceito aí. No movimento de alavancas, como balança, a gente vai usar o momento estático, dinâmico. Mas a gente pode usar momento estático para amplificação ou redução de forças, né, como a gente viu em condicionamento de sinais. Bom, o uso do momento é comum em sistemas de medição de forças. Vamos lá, o mais comum, né? Comparação de massas. Qual é a ideia?
A ideia é uma alavanca. Você está aplicando uma força desconhecida no ponto A. Coloquei uma massa aqui, né? Uma balança de pratos antiga, né? Um dos primeiros sistemas de pesagem, balança de pratos. Então você colocou uma massa desconhecida, ela faz uma força desconhecida, desloca a alavanca, ela encosta aqui na parte fixa, nesse batente fixo. Qual é a ideia? Você começa a colocar no outro braço massas conhecidas. Coloca uma, aí já subiu um pouquinho. 2, 3, 4, vai colocando massas, né? No outro lado. Chega num ponto que os momentos ficam iguais. Então, o momento produzido por F1 está no sentido anti-horário em relação ao apoio. O momento produzido por F2 está no sentido horário. Quando eles se tornam iguais, né, os momentos se tornam iguais, não há mais o movimento aqui da alavanca e ela estabiliza, né? Ela estabiliza no ponto de referência zero. Quando ela estabiliza no ponto de referência zero, né, é porque a massa conhecida vezes a gravidade me forneceu um valor de força equivalente ao da força desconhecida. Então, esse foi o primeiro processo, né, e é usado aí na medição de forças. Bom, o que a gente tem que ressaltar é a distância, né? D1 e D2. Como esse equilíbrio, ou esse movimento, esse momento está baseado na distância, é necessário considerar a relação entre D1 e D2 para compor o valor verdadeiro, né, da massa ou da força. Então, a massa 1 vezes a aceleração vezes a distância 1 é igual à somatória das massas 2 vezes a aceleração vezes a distância 2. Então, a relação entre as distâncias seria aí o ganho desse sistema, e tem que ser considerado para a gente conhecer as forças. Agora, se forem iguais, né, se as distâncias forem iguais, aí, né, é mais fácil chegar ao resultado. Essa descrição, né, está escrita aqui no texto. Como eu vou disponibilizar o texto para vocês, né, só estou comentando o mesmo. Bom, uso de momento para redução de forças é outra coisa muito comum em instrumentação. Olha só, no desenho à direita, a força F1 aplicada ao ponto A faz aparecer a força F2 no ponto B, equivalente ao produto de F1 pela razão entre as distâncias. Ok. Então, se eu aplico uma força F1 no sentido para baixo, faz aparecer B no sentido para cima. Isso é muito usado, principalmente para células de carga ou dispositivos de mola, onde você deseja mudar a força de um ponto em relação ao outro, né? Você muda a força de entrada, transforma ela numa força de saída, cujo valor depende do braço das alavancas. Tá ok? Esse tipo de alavanca inverte o sentido da força, né? Se a força F1 é para baixo, o momento produzido por F1 tende, né, a girá-lo, a alavanca, no sentido anti-horário. Então, a força que aparece em F2 é para cima. E existe outro tipo de alavanca, onde, né, a força aplicada em F1, em F2, eu acho que o texto aqui, né, no desenho à esquerda, a força F2 aplicada ao ponto A faz aparecer no ponto B uma força F1, equivalente ao produto, né, ao produto das distâncias do ponto de aplicação ao apoio. Então, nesse caso aqui, a diferença da primeira, onde o apoio está na extremidade, né, nessa aqui o apoio está entre os pontos, é que as forças ou os momentos produzidos terão, né, os mesmos sentidos. Aqui tem um exercício para ser feito, baseado no uso do momento, tanto para considerar mudança no sentido de forças, quanto para considerar amplificação ou redução de forças. Sugiro também um print nessa tela, né, para que vocês tenham o exercício 2. Ok?
aí, né, exercício 2 para vocês. Segundo método que eu falei, deformação de mola, elástico, né, dispositivo elástico, uma mola. Uma mola, ela tem um comprimento nominal L, ou X, tanto faz, mas ela tem um comprimento nominal quando nenhuma força está sendo aplicada, ou a está comprimindo, ou a está esticando. No momento que você aplica uma força à mola, eu coloquei aqui o tipo de dinamômetro, né? Você aplica uma massa no gancho, massa vezes gravidade, força. A tendência é você começa a esticar a mola. À medida que a mola vai sendo esticada, aparece uma força contrária ao movimento. Quando a força F2 se iguala à força F1, a mola para o processo de deformação, né? Então, o tanto que ela deformou, o tanto que seu comprimento foi alterado, é proporcional, né, ao tanto de força que foi aplicada em relação à condição anterior. É a diferença de força em relação à condição anterior. Nesse caso aqui é F1, né, em relação à força nula, me produziu o deslocamento ΔL, que é a deformação dessa mola. Em mola é bom a gente considerar duas regiões, não só em mola, em outros corpos, né? Elástica e plástica. Na região elástica, ela estica, volta e mantém, né, as dimensões nominais quando é retirada a força. Agora, na região plástica, não. Aí ela esticou, não volta mais, ela fica deformada. Então, a gente deve manter o funcionamento do dispositivo, né, a aplicação dentro desse limite elástico. Bom, força na mola. Força que atua a mola é igual à constante de deformação da mola, que aí já depende da geometria e do material do qual ela é feita, né? Aí é o fabricante que pode fornecer, vezes a deformação ou alteração do comprimento que ocorreu nessa mola quando sujeita a força F1. Bom, tudo isso que eu falei, né, está comentado nesses termos. E quando se aplica a força, ela deforma, vai esticando, aparece uma força contrária. Quando as forças iguais se igualam, ela para de se deformar. Ok. Chamando a atenção, né? Os limites de trabalho da mola. 2 exercícios aqui. Agora o exercício 3. Onde, né, estou pedindo os dados de uma mola, e nesse sistema mola e alavanca, né, eu quero saber aqui a quantidade, né, o valor máximo da massa que esse sistema vai suportar em função da deformação máxima que essa mola suporta, que é 15 milímetros. Ok? Bom, e finalmente o último método, que a gente vai gastar um tempo nele ainda na próxima aula, para falar da célula de carga, que é um dos transdutores mais usados em indústria, para medição de força e para medição de massa. Bom, qual que é o princípio? Uma barra sólida, né, tal qual a mola, tem um comprimento L. Se for feita uma força, né, aqui, olha, aqui é uma força tracionando essa mala, essa barra sólida, né, esse cilindro sólido. Quando eu tracionei esse cilindro, ele aumentou do tamanho L, ele aumentou mais ΔL. Então ele teve seu comprimento alterado. Essa mudança de comprimento já foi estudado no começo do século passado ou final do anterior, não dá para entender, né? Eu já vi sobre isso, mas não lembro agora. E determinou-se que existe uma proporção linear entre a deformação e a força que foi aplicada. Ok? Se o sólido for esticado, ele se deforma. A deformação, nesse caso de sólido, ela é dada em valor relativo. É ΔL por L, o valor não é relativo, tá? É a variação do comprimento sobre o comprimento nominal. Essa deformação é definida como deformação longitudinal e, segundo Hooke, que foi quem estudou isso inicialmente, se relaciona direta e linearmente com a força deformante.
seria, né, o que está escrito aqui embaixo. A variação de força é proporcional à deformação, ou a deformação produzida na barra é proporcional à força que foi aplicada. Para transformar a proporcionalidade em igualdade, tem a constante de Hooke. Então, a variação de força é igual à constante de Hooke vezes a deformação que ocorreu na barra. Né? Então, o fabricante dessa barra tem que dar essa deformação, né? Esse dado tem que ser conhecido, essa constante metalográfica aqui tem que ser conhecida, para que, em medindo a deformação, né, em medida a variação do comprimento sobre o comprimento nominal, a gente sabe a variação de força que atuou no sistema. Né? Então, constante de deformação longitudinal do material, vem nada de Hooke, tem que ser dado pelo fabricante desse material. A deformação longitudinal é a razão entre a variação do comprimento sobre o comprimento nominal. A deformação transversal é a variação da área sobre a área nominal, mas a mais significativa, né, no caso da medição, é a longitudinal. E a variação transversal pode ser relacionada com a deformação longitudinal pelo módulo de Poisson, que, né, também é uma constante física de aproximadamente 0,3 para os metais. Então, você pode relacionar aqui a deformação transversal com a deformação longitudinal através do módulo de Poisson desse material específico. Bom, essa deformação é puramente mecânica, é pequena, isso aqui é milimétrico, né? Você não enxerga um sólido se deformando. Então, extensômetro é uma resistência que normalmente é usada colada nessa estrutura. De modo que essa estrutura, ao se deformar, como está colada, transfere essa deformação para o extensômetro. Então, vamos lá, ver de novo, né? Vamos entender. Extensômetro é uma resistência elétrica especial de formato laminar. Parece um selo. Ela é usada colada ao sólido que se deformará em função de forças externas, para que, na ocorrência da deformação, essas deformações sejam transferidas para esse elemento resistivo, alterando suas dimensões geométricas e, consequentemente, sua resistência. Se nós olharmos aqui, ó, a gente tem um material isolante, uma base isolante, mas, né, que permite que tenha flexibilidade. Depositada sobre essa base, temos um elemento resistivo e os terminais. Então, esse dispositivo ele é colado no corpo, colado nessa estrutura que vai se deformar. Quando a estrutura se deforma, ela transfere, né, aquela variação de comprimento para o comprimento e para a seção transversal do extensômetro. Como a resistividade não muda, que é a característica química do material do qual esse componente é feito, mas você tem a tendência de aumentar a resistência ao comprimento e diminuir a seção transversal. Como resultado, você altera a resistência. E você terá uma resistência proporcional a essa alteração do comprimento e da seção transversal do extensômetro, que nada mais é do que a deformação que foi transferida do sólido para o dispositivo. Né? É isso aqui, né? Está mostrando agora matematicamente aqui nesse slide. Então, a resistência mais o ΔR, ó, é a resistividade, que não muda, ela é fixa. L mais ΔL, alteração do comprimento. A mais ΔA, lembrando que como a área diminui, isso aqui vai mudar para negativo. Né? Então, o extensômetro, ao ser deformado, tem seu comprimento e sua área modificados. A resistividade é fixa, mas esse movimento, essa alteração do comprimento da seção transversal produz uma variação de resistência. Aí o fabricante vai nos dar essa relação. Ó. Sei lá que letra é essa. Vamos ver aqui. Gama maiúsculo.
Tá, o gama maiúsculo aqui, ele representa a sensibilidade do extensômetro, fornecido pelo fabricante. O que ele faz? Ele coloca aqui a variação da resistência sobre a resistência nominal do extensômetro em função da deformação transversal, longitudinal, ou seja, em função da variação do comprimento sobre o comprimento nominal. Então, nós temos aqui, ó, que se nós multiplicarmos o fator de sensibilidade do extensômetro pela deformação longitudinal, que vai ser transferido a ele pelo sólido, pela colagem no sólido, né, nós teremos, vezes a resistência nominal, nós teremos a variação de resistência que ocorreu nesse dispositivo em função da deformação. Então, nós temos condições de transformar essa variação, né, muito pequena, no sinal elétrico e processá-lo. Conclusão: o extensômetro fornece um sinal de variação de resistência elétrica proporcional à deformação transmitida a ele. Ou seja, ele é um transdutor que transforma a deformação produzida em um sólido por uma força em um sinal elétrico. Né? O transdutor de força seria o sólido. Agora, o transdutor de deformação para sinal elétrico seria aqui o extensômetro. E a relação é dada pelo fator de sensibilidade, que relaciona a variação de resistência pela variação de comprimento. Repare que é adimensional. Né? Esse fator de sensibilidade, fator, é adimensional. Ohms por ohms é adimensional. Metros por metros é adimensional. Então, né, é só um número. De 1,6 a 2 para metais e pode chegar a 6 para semicondutores. Só curiosidade, né? Delta maiúsculo, epsilon, as letras que usamos, né, do alfabeto grego aí nesse texto. Né? E o gama maiúsculo, o fator de sensibilidade. Um exercício sobre esse assunto. Né? Seria bom também, se quiserem, um print nessa tela. E, finalmente, o item 9, que é a célula de carga. O que é a célula de carga? Bom, a célula de carga é o seguinte: dispositivo eletromecânico, é o coração da maioria das balanças, que funciona como transdutor de força para a tensão ou massa para a tensão, tanto faz. Internamente, ela tem uma estrutura sólida, otimizada para sofrer deformação, e extensômetros colados a essa estrutura, na maioria das vezes, em ponte de Wheatstone. É uma configuração elétrica que a gente conhece, né? Então, nós temos aqui vários extensômetros, né? Nós temos os ativos colados à parte da estrutura e temos outros apenas para compor a ponte de Wheatstone, se for ponte no caso. E, externamente, a gente tem os terminais, né, de acesso à tensão de saída, VA e VB, o sinal de saída, e a alimentação da ponte. Numa célula de carga, ó, a saída, ou a variação VAB, equivale à sensibilidade da célula vezes a tensão que alimenta, vezes a carga aplicada sobre a carga máxima. É claro, né? O máximo que você vai utilizar o dispositivo é até a sua capacidade máxima. Até né, essa razão aqui, ó, ser unitária. Quando ela é unitária, é a capacidade máxima. Mas você pode comprar uma célula que suporta, por exemplo, 100 kg e usá-la num sistema que trabalha até 50. Não pode o contrário. Ok? A sensibilidade é em milivolt por volt. Isso aqui, né, é porque a saída da célula, como depende da alimentação, ó, né, isso é um divisor de tensão. Se você muda a alimentação, você também muda o VAB. Então, o fabricante nos dá essa informação em milivolt por volt. Porque aí, nós teremos aqui, ó, quilograma por quilograma adimensional. Volt multiplicado por milivolt por volt vai dar saída em milivolt, como a gente espera. E para, né, trabalhar um pouco esse conteúdo, um outro exercício aqui sobre célula de carga. Pois muito bem, esse é o assunto de medição de força que, né, apresento para vocês e espero que vocês resolvam esses
exercícios que foram apresentados, né? Esses 5 exercícios que foram apresentados. Valeu? Nos encontramos na próxima aula. Um abraço.